na forma de interpretar é perigoso, tá? A maneira de dizer as coisas, você pode falar sobre um problema, você pode falar sobre uma questão até de doença, você pode falar sobre uma questão de, por exemplo, uma separação, mas tudo tem uma maneira de falar, porque a gente não é dono da verdade, a gente na verdade coloca a situação para o consulente entender o que está acontecendo, né? Não dá receita de bolo, soluções prontas. Quem me dera que o praticante tivesse esse talento, né? Dá tudo certinho, porque todos nós somos únicos. Então mesmo, vamos colocar dessa forma ilustrativa, se eu abrisse hoje uma consulta de tarô e para outra pessoa abrisse as mesmas cartas saíssem, a leitura teria uma diferença. Teria uma diferença. Aí por que, Jean? É a mesma coisa dos sonhos. Vocês sonham com uma árvore, por exemplo. Fulano, Beltrano, Cicrano. Beltrano sonhou com uma árvore, Cicrano com outra, Fulano com outra. Cada uma dessas pessoas, o símbolo da árvore tem um peso, um significado. Então, aquilo que toca a alma da pessoa, o íntimo da pessoa, está diretamente proporcional ao entendimento dessa pessoa. Por isso que o sonho, né, o inconsciente, ele revela coisas que são proporcionais ao íntimo desse indivíduo. A receptividade que ele tem de entender ou compreender as coisas, tá? Que o tarólogo não sabe tudo, é o eterno aprendiz. Nós não sabemos tudo, tá? Nós estamos sempre estudando, sempre lendo, estamos sempre aprendendo, nós tropeçamos nas nossas próprias pernas, erramos também, isso é importante. Não julgue nem emite opinião mesmo religiosas. Isso é uma coisa importante, é o seguinte: com práticas oraculares não pode haver mistura de credos. Impor o meu credo à pessoa que está ali fazendo leitura. Impor, entendeu? Eu sempre pergunto, você acredita em encarnação? Qual é a tua inclinação ou orientação religiosa? O que você realmente crê? Eu vou procurar usar uma linguagem que esteja próxima à necessidade dessa pessoa. Porque não adianta você falar para uma pessoa, por exemplo, vamos colocar aí, alcaçuz, se ela nunca experimentou e nunca viu uma árvore de alcaçuz. Então a pessoa tem que entender o que está dentro do alcance dela, você tem que compreender, você tem que trabalhar dentro de uma linguagem de alcance, né? E não julgar, não opinar. Esse negócio de ficar falando assim, eu acho que se eu fosse você, eu faria isso. Ora, se eu fosse você, eu seria você, não seria eu. Isso é uma coisa lógica. As pessoas tomam decisões a partir do ponto de vista. Se a pessoa está do outro lado da mesa, ela está tendo um ponto de vista diferente do meu. Está em ângulo diferente. Então, cada um tem uma maneira de enxergar a coisa. Não adianta a gente ficar julgando, né? Se coloca no lugar do consulente quanto ao seu momento. É importante. Empatia sem aquela coisa de pegar no colo, tá, gente? Essa coisa de tarólogo, astrólogo, numerólogo, que pega o consulente no colo, está errado. Nem psicólogo, ninguém pode fazer isso, tá? Isso é uma postura profissional. O processo de crescimento envolve muitas vezes um estímulo para o indivíduo sair daquela dor. E se a gente fica tratando o indivíduo como uma criança, ele não amadurece, ele acaba tendo uma atitude infantilizada, né? Respeito, pontualidade e cumprimento do combinado. Isso é importante, que dentro do trabalho exista essa coisa, né? Porque as pessoas têm compromisso, as pessoas têm afazeres, as pessoas têm uma série de responsabilidades, então tem que ser respeitado. Dá o recado necessário através da verdade. Às vezes você não precisa falar muito, você precisa falar o necessário, falou, tocou a consciência da pessoa, o coração, isso é importante. Tem consultas que podem durar 2 horas, tem consultas que podem durar 1 hora. Por que a consulta do fulano foi mais rápida que a do Beltrano? Porque aquilo que ele precisava ouvir naquele timing é o que ele precisava ouvir. É por isso que a gente faz uma pergunta. Você tem alguma pergunta a mais? Você tem uma dúvida? Tem alguma coisa que você queira esclarecer? Não, acabou a consulta. Para que eu vou ficar enchendo linguiça? Não é verdade? Então a gente tem que falar o necessário. Não manipula a leitura. Tá? Uma coisa que eu tenho um pouco de receio, não estou generalizando, tá, gente? Esses sites que fazem consultas eletrônicas, consultas à distância, eles ficam prendendo o indivíduo, né, o consulente, naquele 1 minuto que custa R$1,49, fica prendendo, manipulando a consulta, falando o que o consulente quer ouvir e prendendo. Isso é perigoso.
Então também tem que ter um bom senso. Cobrar o valor de acordo com a sua competência e condição. Cada lugar do país tem um valor, cada lugar do país, cada pessoa tem a sua carga profissional, cada pessoa tem a sua experiência, então as pessoas têm que ter bom senso de saber que o valor real, o valor digno vai ser cobrado. Pode passar, por favor. Bom, eu vou abrir para perguntas, que eu já estou aqui mais ou menos dentro, tem 10 minutos, mais 12, né? Peraí, deixa eu ver. Mais ou menos, estou dentro do horário. Para perguntas, se alguém quer fazer aqui em relação a essa breve palestra que eu procurei apresentar aqui objetivamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se ninguém quer perguntar... Oi, pode falar. Você tinha falado da situação, né, de que pode surgir um jogo igual para diferentes pessoas, né? Acabou de tirar um jogo e aí para outra pessoa acabou de cair o mesmo. Uhum. E também falou da questão da linguagem, né? Sempre é para chegar naquela linguagem que a pessoa vivencia. Sim. E aí eu me peguei pensando assim, o simbolismo de cada carta permanece, né? Aquilo ali é a raiz do tarô. Uhum. Então você vai passar aquilo quando cai uma carta para a pessoa. Mas e o que muda então, assim, digamos que para diferentes pessoas no mesmo jogo? O que é que vai mudar? O que eu vou falar para ela é diferente, sabe? Certo. O filtro que normalmente a gente utiliza numa leitura, e o que acontece? Quando você trabalha com a linguagem simbólica, você automaticamente estimula a intuição, tá certo? A intuição é um canal espontâneo do ser humano. Existem 4 funções psíquicas que Jung coloca, que é a função sensação, intuição, pensamento e sentimento, tá? Então a função intuição não é uma função mágica, é uma função inerente do ser humano. É aquilo que brota espontaneamente da psique para a consciência e que se revela como não domínio do consulente ou do praticante, do que quer que seja, de uma pessoa que vai analisar um sonho. Então, quando você usa um símbolo, aquele símbolo está em simetria com a pessoa. Ele, na verdade, é usado como um filtro. E o que vai perpassar aquele filtro é a intuição que está dentro da leitura. Então, na hora que ele perpassa, ele vai extrair exatamente a carga de informações necessárias daquilo que a pessoa precisa ouvir. Certo? Então, não existe essa coisa de condicionamento. Por isso que eu sou terminantemente contra, por exemplo, dicionário de sonhos. Porque é impossível pessoas terem o mesmo sonho com o mesmo significado para si. Entendeu? Então, você tem um esboço. O símbolo, ele não é limitado nos significados. O sinal qual a diferença entre o sinal? O sinal indica. O símbolo sugere. O símbolo sempre é uma sugestão. Tá? Então ele não está encerrado em sentido, isso é linguístico, tá? Isso é linguístico. O símbolo sempre, na verdade, ele agrega novos significados. Por isso que a gente pode falar hoje, por exemplo, de uma temperança e falar de internet, coisa que 2 séculos não existia, né? 1 século atrás não existia, né? Por quê? Porque você vai agregando culturalmente significados e sentidos. Então, quando você faz uma leitura para a pessoa, mesmo que sejam os mesmos arcanos, cartas, não importa, a sensibilidade do leitor vai trazer à tona a partir da sua intuição, passando pelo filtro, né? E ali vai chegar somente aquilo que tem carga com a psique, o inconsciente do consulente. Isso é uma coisa de polarização. Polarização. Eu vou usar um exemplo bem clássico para você. Você pega uma prancha d'água, uma tábua, joga água, jogou água, certo? Ela vai correr numa direção. Joga a água a segunda vez na mesma quantidade, na mesma direção. Ela não vai correr na mesma direção. Isso é polarização. Tá? O universo não obedece uma regra. Ele não é reto. O que acontece, o fenômeno, ele é simplesmente caótico. E dentro dessa caoticidade existe uma ordem. Só que essa ordem ultrapassa a nossa compreensão. Né? Vai além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Respondi a tua questão. Alguém quer perguntar mais? Tem 10 minutos, me deram aqui a fichinha. Oi, pode falar. É possível uma pessoa fazer um jogo de tarô para ela mesma? Uma boa pergunta. Você seria capaz de tomar uma decisão estando atordoado emocionalmente? Então, a resposta já está bem incutida nesse tipo de coisa. Se você está passando um momento emocionalmente conturbado, eu não sou de jargões, mas eu vou usar aqui a filosofia oriental. Na filosofia oriental é dito o seguinte: você não consegue ver a profundidade de um lago sacudindo a superfície da água.
Você só consegue ver o fundo do lago quando as águas serenam. E aí aquele espelho d'água dá para você ver a profundidade do lago. É assim também no comportamento que a gente faz uma leitura. Se você tira o tarô para você, por exemplo, o tarô, o mapa nem tanto, porque o mapa é muito mais técnico. Mas o tarô para você, se você estiver polarizado emocionalmente com a questão, se você estiver angustiado, ansioso, vai sair uma torre e você vai falar assim, que isso? Eu vou tirar de novo porque eu não gostei dessa torre. Entendeu? Por quê? Porque a tendência natural da gente é selecionar